Fala aí, pessoal. Vamos falar hoje sobre um assunto importantíssimo para a sociedade como um todo, que são as funções. Tudo bem? A gente tem visto muito funções nesse período de pandemia, mostrando na TV gráficos do número de casos ou do número de óbitos em relação aos dias. O número de óbitos ele tem crescido a cada dia, não é? Então, o número de óbitos está em função de quantos dias de pandemia eu tenho. E você vê isso claramente no gráfico, como tem crescido esse número de mortes. E isso é importante para que os médicos possam estudar. A gente vê tanto achatar a curva, achatar a curva. Achatar a curva de quê? Do gráfico, da função. Beleza? Então, o que a gente vai explicar nesse vídeo? Uma coisa bem básica, bem simples sobre o que é função, a definição. Tudo bem? Vamos definir o que é função. Mas antes, vamos ver uma ideia de função no cotidiano? Exemplo, comprar pão. Tudo bem? Vamos comprar pão. O preço que a gente paga não depende de quantos pães a gente vai comprar? Então tem uma função aí. Se eu comprar um pão, imagina que lá nessa padaria onde eu fui, o pão é R$ 1,81. Se eu comprar 2 pães, eu vou comprar 2 vezes R$ 1,81, R$ 3,62. Se eu comprar 3 pães, eu vou pagar o valor relativo a 3 pães, R$ 5,43. 4 pães, R$ 7,24. 5 pães, R$ 9,05. Notaram que o preço aí está dependendo de quantos pães eu compro? Função. Se eu generalizar, disser que eu quero comprar X pães, como é que vai ficar? Como que eu tenho feito para calcular, gente? Se eu quero comprar 3 pães, o que eu fiz aqui? Eu peguei R$ 1,81 vezes... Baguncei, muito bem, Antônio, parabéns, você é bagunceiro danado. Peguei 1,81, multipliquei por 3, que deu 5,43, não foi? Então, se eu estou generalizando agora, dizendo que eu quero X pães, como é que vai ficar? 1,81 vezes X. Repara que isso é uma generalização. No lugar desse X pode entrar qualquer número e vai dar sempre certo. É como se fosse uma formulazinha. Então, a gente diz que o preço é uma função do número de pães. O preço depende do número de pães, está em função do número de pães. Beleza? Deu para entender mais ou menos a ideia de função? Agora vamos para a definição mesmo, né, matemática. Eu nem vou ler essa definição para vocês, não. Você pode pausar o vídeo agora e ler essa definição. Eu vou fazer uma explicação mais informal, tudo bem? Qual é a definição? Eu tenho 2 conjuntos que representam 2 grandezas. O que é grandeza? Grandeza, gente, é tudo que a gente pode medir, tá? Então, o número de pães ali, você não podia medir ou contar quantos pães tinha? Sim. Dinheiro, você também não pode medir ou contar? Sim. Poderia ser, por exemplo, se a sua mãe manda você pendurar a roupa no varal. A roupa está lá na máquina, mandou pendurar no varal. O número de pregadores que você vai usar para pendurar não depende de quantas roupas tem na sua máquina? Então, pronto. Ó. Você pode contar o número de pregadores, é uma grandeza. Você pode contar o número de roupas, é outra grandeza. Uma depende da outra. Função. Tudo bem? Só que, importante. Olha aqui. Para cada elemento de A, que é o meu primeiro conjunto, para cada elemento de A, existe uma correspondência em um único elemento de B. Vou chamar o A de X, o elemento de A de X e o elemento de B de Y, beleza? Então, repara. Para cada X aqui no A, eu vou ter uma correspondência em um Y aqui no B. Tudo bem? Certo? Para cada X no A, eu vou ter uma correspondência no B. E essa correspondência é dada através de uma função, que aqui está chamada de f. Normalmente vão chamar a função de f, mas se tiver mais de uma função, a outra função pode ser g, h. O nome da função não importa.
O importante é que é uma relação entre duas grandezas, onde uma depende da outra. Tudo bem? Beleza? Então, prestando atenção aqui no próximo quadrinho, vamos mostrar aquilo que a gente viu lá dos pães em gráfico, em diagrama de Venn. Tudo bem? Então, A é o conjunto dos pães. Por quê? Porque quem está mandando é a quantidade de pães. O preço depende de quantos pães. Tudo bem? Então, esse conjunto é o conjunto dos pães. E esse conjunto é o conjunto do dinheiro. Tudo bem? Dinheiro. Repara, o meu conjunto de pães tem esses elementos aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e x. E o meu conjunto de pães tem esse outro aqui, de dinheiro tem esses outros elementos. Repara, um pão tem uma associação do outro lado? Tem, R$1,81. 2 pães tem uma relação lá? Tem, R$3,62. O 3 também, o 4 também, o 5 também, o x também. Cada elemento do primeiro conjunto, que é o conjunto de partida das setas, depois a gente vai ver que o nome desse conjunto é conjunto domínio, tem um elemento correspondente lá no outro conjunto, que a gente vai chamar de contradomínio. Saiu seta de todo mundo? Sim. Todo mundo recebeu uma seta só? Partiu uma seta só? Sim. Então, ó, vou explicar de novo que pode ter ficado embolado. Para ser função do conjunto de partida, tem que ter saído seta de todo mundo e só pode sair uma seta de cada um. Prestou atenção? Tem que sair seta de cada elemento do conjunto de partida e só pode sair uma seta de cada um. Fechou? Tudo bem? Então, aqui temos uma função de A em B, beleza? É uma função uma função de A em B. Essa é a representação, beleza? Função de A em B. Tá bom? Beleza? Olha para esse exemplo. Esse exemplo é uma função? Pergunta, sai seta de todo mundo? Sim, sai seta de todo mundo. Outra pergunta, sai uma seta de cada um? Olha aqui. Esse cara aqui saiu 2 setas dele, ó. Beleza? Então, o que a gente conclui? Que não é função. Por que não é função? Porque saiu 2 setas do mesmo cara. Tudo bem? Então, cada elemento do conjunto de partida só pode ter uma chegada. Eu não posso sair daqui e sem saber onde eu vou chegar. Eu posso chegar no -2, mas também posso chegar no -1? Não. Você tem que saber para onde você está indo. Então, não é função, porque aqui saiu 2 setas. Ok? Olha para esse outro exemplo. Aqui é função? Saiu seta de todo mundo? Não. Ah, mas cada um só sai uma seta? Sim, só sai uma seta daqui, só sai uma seta daqui, só sai uma seta daqui, só sai uma seta daqui. Mas saiu seta daqui? Não. Então, não é função. Para ser função, tem que sair seta de todo mundo. Então, para que isso fosse uma função, eu teria que ter uma seta aqui. Ah, Antônio, mas agora eu estou percebendo que saiu o 1 aqui, ele recebe 2 flechas. Recebe a flecha do 3, recebe a flecha do 6. Esse -2 recebe a flecha do -2, recebe a flecha do -1. Não tem problema. O de chegada, ele pode receber quantas setas quiser. Se eu quisesse que todo mundo daqui fosse para um cara só para o 0, poderia? Poderia. Para ser função, você tem que olhar para o conjunto de
partida, para o conjunto de partida. Tem que sair setinha de todo mundo e só pode sair uma seta de cada um. Beleza? Vai lá no site agora, pega a lista de exercícios e faz. É uma lista bem pequenininha que você consegue fazer com certeza, tá bom? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.